áudio antes da sua primeira manifestação, só para a gente não perder essa oportunidade de conversar ao vivo com o cardeal Jaime Splenger, que é presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e arcebispo de Porto Alegre. Cardeal, seja bem-vindo para falar um pouco sobre o legado de Francisco, sobre as orientações da CNBB neste momento de muita tristeza para os católicos. Bom dia ao senhor, cardeal. Bom dia e tenha saudação aos ouvintes da rádio. Certamente a notícia causa consternação. E se eu posso, antes de tudo, fazer uma correção, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB não é uma confederação, é uma conferência, um estatuto jurídico característico. Mas certamente a figura do Papa, para nós, representou e representa algo muito próprio, um homem extraordinário que certamente deixou uma marca muito forte, não só no seio da comunidade eclesial, mas eu diria também no contexto internacional como tal. A sua contribuição em vários âmbitos e dentro de uma temática que diz respeito a todos, certamente é um legado que precisamos preservar e promover. Cardeal, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente, além da consternação que, é claro, toma conta de todo o mundo, né, neste momento, uma pergunta é o que logo vem na sequência, que é exatamente sobre a sucessão, né, sobre o futuro Papa. Como o senhor considera que isso vai se processar, né? O Papa Francisco foi o primeiro Papa latino-americano que nos encheu de orgulho na ocasião, né? O senhor acha que há alguma tendência geopolítica, digamos assim, na definição do futuro Papa? Eu acredito que para cada tempo o Espírito de Deus suscita um líder, uma referência própria. Depois, quem conduz a igreja para nós, a partir do olhar da fé, é o Espírito de Deus. Então, é na perspectiva da fé que nós olhamos e compreendemos todo este processo que agora terá início em vista da escolha de um sucessor para Pedro. Vejamos por onde o Espírito de Deus vai nos conduzir. Cardeal, dia triste para todos nós. Eu queria que o senhor falasse sobre o Papa Francisco, sobre a figura que era o Jorge Bergoglio. Cada Papa deixa o seu legado. Ele pode ser considerado o Papa do acolhimento? O Papa do acolhimento, da escuta, do desejo de uma igreja simples, de uma igreja mais próxima ainda, sobretudo dos mais necessitados. Nesse contexto, eu creio que vale recordar uma das primeiras viagens que ele fez, logo depois de ser eleito, de ser escolhido para esse ministério, quando ele foi a Lampedusa, a questão dos migrantes e refugiados. Aquilo foi um sinal eloquente de como ele imaginava, de como ele desejava desenvolver o ministério e de como imaginava também a igreja no presente. Eu creio também que o legado do Papa Francisco pode ser interpretado a partir dos documentos que ao longo deste período de tempo ele publicou. E aí nós temos, por exemplo, a alegria do Evangelho, a alegria do amor, a alegria da verdade, são títulos de documentos. Depois, um convite ao louvor, louvado sejas, a famosa encíclica Laudato Si, onde ele trata da questão ambiental, do cuidado para com a casa comum. E como desdobramento desse documento, depois temos Laudato Deum, a partir da perspectiva da fé, é criação de Deus e por isso toda a criação merece e necessita o louvor. Mas também junto com isso ele recordou aos jovens lá em 2015 que Cristo vive. E é também o documento fruto do Sínodo da Juventude.
E, na sequência, temos um outro onde ele dizia Gaudete et exultate, é o título do documento em latim. Alegrai-vos e exultai. O tema era a vida cristã autêntica, ou, se quisermos, a santidade. E como pano de fundo, eu diria assim, de todos esses documentos, que não são simplesmente textos, é mais do que isto, né? É uma orientação, é uma perspectiva, é um horizonte, que, por assim dizer, o Papa sempre de novo, isto é, sempre de forma nova, tentava e buscou apresentar a todos. Por quê? Porque alguém nos amou. O último documento que ele publicou, encíclica, no final da segunda sessão do Sínodo dos Bispos, em 2024. Dilexit nos, alguém nos amou. Então, toda a busca cristã está baseada nesta indicação. Alguém nos amou. Nós estamos conversando ao vivo aqui no Jornal Gente com o presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, cardeal Jaime Splenger. Cardeal, qual é o conceito de morte para os católicos? Quais são as palavras que o senhor pode trazer para nós aqui, para a nossa audiência, a respeito dessa passagem, né, do Santo Padre, aproveitando essa oportunidade para trazer algumas explicações e aquilo que a fé católica traz para os fiéis num momento como esse? De uma forma muito simples e sintética, fazendo referência a uma oração do ritual de Ezequias da Igreja Católica, onde diz assim: para aqueles que creem, a vida não é tirada, mas é transformada. E desfeito este nosso corpo de carne, nos é dado nos céus uma morada, um corpo novo, uma morada nova, uma condição outra. Esta é a compreensão que nós temos da morte. A morte caracteriza, sim, a nossa humanidade. Todo ser humano é mortal. Mas essa mortalidade que nos caracteriza não é um fim em si mesmo. É, por assim dizer, uma passagem. Uma passagem para a eternidade, onde não haverá mais nem choro nem lágrimas, onde poderemos contemplar Deus face a face. Esta é a nossa compreensão da morte. Cardeal, eu gostaria de saber o seguinte, o conclave para a escolha do futuro Papa, ele tem prazo para ser convocado ou o falecimento já constitui uma convocação imediata para que os cardeais se desloquem até o Vaticano para então a realização, o início, né, do conclave para a escolha do futuro Papa? Há um prazo para que isso ocorra? Eu, na verdade, pelo que eu sei, eu sou uma das últimas nomeações do Santo Padre para compor o colégio, né? Logo depois do falecimento do Bispo de Roma em exercício, se convoca todo o colégio para a escolha do sucessor, o conclave. Eu estou no aguardo de indicações que devem nos chegar hoje, amanhã, não sei, de Roma. Então aí vamos ter indicações mais precisas. Mais do que isso, nesse momento, eu não consigo dizer. E, cardeal, essa escolha, né, que nós vamos ter, como o senhor disse, as diretrizes e as informações sendo divulgadas nos próximos dias, claro que depois do sepultamento do Santo Padre, ela deve acontecer, e nós sabemos que esse processo ele não tem ali um marco temporal para ser finalizado, né? Preciso que saia fumaça branca lá da Capela Sistina. O senhor participa dessa escolha, com que sentimento, quais são as principais características, né, que serão levadas em conta para a escolha do futuro Papa da Igreja Católica? Em palavras muito simples, diria alguém capaz de dar continuidade ao trabalho que Papa Francisco vinha desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Nós não podemos retroceder no caminho realizado até então. Então, diria assim, desejo que o próximo
que vier a ser escolhido para esse ministério seja um homem capaz de dar continuidade a esse trabalho realizado até então. É um desejo grande, eu creio, dos fiéis, do nosso povo em geral e também dos homens de igreja, encontrar alguém que seja capaz de responder à altura dos desafios do tempo presente, a fim de que a palavra do Evangelho, a alegria do Evangelho, possa ser compartilhada com o maior número possível de pessoas. Nós estamos num período de mudança de época, eu diria assim, onde o grande desafio da igreja é a transmissão da fé às novas gerações. E para que isso bem se realize, eu creio que precisamos de uma linguagem própria, precisamos de metodologia característica. O conteúdo nós temos. O conteúdo é a grande, bela, rica tradição da igreja. Agora, como compartilhar isso com as novas gerações é o grande desafio. Cardeal, o Papa Francisco foi mesmo uma figura diferente, né? Consta que ele, inclusive, ali no conclave para a sua escolha, ele não queria ser Papa, né? Aparentemente as articulações todas convergiam para ele, mas ele não queria, ele resistia àquilo. É um homem muito simples, eu acho que ele não... Enfim, são aquelas características que marcaram muito o Papa Francisco. No ano passado, um ano atrás, ele surpreendeu o mundo anunciando que já estava tudo pronto para a cerimônia de seu sepultamento, né? E que isso significa o quê? O que é que significa estar tudo pronto, né? O que é que marca de diferente o sepultamento de um Papa, ainda mais no mundo moderno, no mundo atual, né? E com toda até mística, digamos assim, envolvendo o nome do Papa Francisco, porque ele granjeava ele atraía mesmo, né? Muita admiração mundo afora. Haverá alguma coisa de diferente nessa cerimônia ou será tão simples como foi a vida dele? Pelas informações que temos, e que também são informações que chegaram pela imprensa, ele teria dado orientações para que o funeral fosse marcado por muita simplicidade. Certamente repercussão daquilo que marcou toda a sua vida. Também, segundo informações extraoficiais, né, ele teria pedido que, quando viesse a falecer, não fosse sepultado junto à Basílica de São Pedro, mas junto à Basílica de Santa Maria Maior, que é uma das 4 basílicas papais em Roma. Por que Santa Maria Maior? Recordamos que sempre que ele partia para uma viagem ou retornava de uma viagem, mesmo agora recentemente, quando deixou o hospital em Roma, retornando à Casa Santa Marta, ele foi à Basílica de Santa Maria Maior, porque ele sempre cultivou uma devoção muito forte em relação a Nossa Senhora, ali venerada como esperança do povo romano, saúde do povo romano, né? Então, pelo que também temos informação, como disse, extraoficiais, esse teria sido o desejo expresso dele antes de falecer. Cardeal Jaime Splenger, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, Band News TV, nossa transmissão simultânea no Jornal Gente nessa manhã. Triste, né, com a passagem do Papa Francisco, mas o senhor trouxe aí elementos importantes, né, para esse debate, para esse legado e também para os rumos da Igreja Católica. Muito obrigado pela entrevista, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. E que Deus a todos abençoe. Amém. São 8